Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 7 até o 13. Se você preferir, apenas escute. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Nós rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha falar com cada um daqueles que ouvem essa palavra, tanto presencialmente quanto através do vídeo, mas que nem um tio, nem uma vírgula se percam de tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A grande mensagem do Senhor para nós hoje é para que atentemos, que estejamos em alerta, porque o Senhor já não demora. Todos os acontecimentos, tudo que a gente tem visto à nossa volta, testificam dessa vinda iminente. E o povo de Deus precisa estar, como dizem os jovens hoje, ligados. Jesus enviou cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, naqueles dias. Nessas cartas, ele revela que não vê a igreja da mesma maneira que nós a vemos. Há gritantes contrastes quando as igrejas estão sob o olhar prescrutador de Jesus. Nós vemos a aparência, ele vê o coração da igreja e de cada cristão em particular. Nós somos sondados diariamente pela ação do Espírito. Nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. Ele enxerga assim cada igreja. Éfeso era uma igreja ortodoxa, fundamentalista, de doutrina sólida, mas era fria, não tinha amor. Esmirna era pobre aos olhos dos homens, mas rica do ponto de vista de Deus. Pérgamo era um lugar onde estava o trono de Satanás, misericórdia. Mas havia ali Antipas, um crente fiel, que estava pronto a morrer como mártir por amor a Cristo. Aí vem Tiatira,
a igreja mundana, idólatra, como a cidade onde estava localizada. Mas havia alguns poucos que não abraçaram a sua doutrina permissiva. Aí vem Sardes. Tinha fama de igreja viva, mas aos olhos de Cristo estava morta. Alguns poucos ali não se contaminaram e andaram de branco com Jesus. Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Tinha pouca força aos olhos do mundo, mas era uma igreja fiel, perseverante, diante da qual o Senhor colocou uma porta aberta. A esta igreja, o Senhor diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Laodiceia, a igreja apóstata, considerava-se rica e abastada, mas aos olhos do Senhor era miserável, pobre, cega e nua. As igrejas para as quais Jesus escreveu eram representações da história da igreja eclesiástica através de todos os tempos. Embora fossem igrejas locais, elas tinham essa função de serem igrejas tipo, igrejas representativas. E é importante entendermos isso. O momento profético que estamos vivendo, neste momento profético que estamos vivendo, precisamos, mais do que em qualquer outra época, estar ligados, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Estamos em um tempo de preparação. A releitura da carta de Filadélfia, ela é oportuna, pois esta é a igreja que espera a volta iminente de Jesus. É também chamada de igreja do arrebatamento. E eu repito, Filadélfia representa a genuína igreja cristã dos últimos dias. Ela não é uma igreja local, mas aponta para um remanescente fiel encontrado em cada igreja local, porque em todas elas existe aquele remanescente fiel que não tem voltado as costas para o Senhor, nem tem negligenciado a palavra de Deus. A igreja precisa estar preparada para os dias que virão, e certamente serão tempos difíceis. Paulo, falando a Timóteo, diz o seguinte: nos últimos dias surgirão tempos difíceis, quando os homens se tornarão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados e mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Como diria um velho tio, aqueles têm todas as faltas, só não tem falta de ar, mas tem faltado tudo. As palavras do apóstolo Paulo nunca soaram tão atuais como nos dias de hoje. Tudo e nada tem sido feito para atrair adeptos. Quando a única verdadeira atração da igreja é o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O desafio da igreja hoje é muito grande. Mais do que em qualquer outra época, precisamos, à semelhança de Filadélfia, nos manter fiéis, não transigindo com o mundo, para tornar a palavra palatável àqueles que se sentem incomodados. Hoje tem a tal história do não ser politicamente correto. E aí você deixa de dizer verdades para não agredir aqueles que não se incomodam de agredir o Senhor.
é sério demais. Jesus abre para Filadélfia uma porta de oportunidade ministerial, mas havia 2 obstáculos a serem vencidos. Primeiro, a falta de força. A igreja não era grande nem forte, não possuía influência política, nem era uma igreja de multidão, mas o Senhor a elogia por sua fidelidade, perseverança e firmeza na palavra. Não é o tamanho nem a força da igreja que determinam a autenticidade do seu ministério, mas sim a sua fé no chamado e autoridade do Senhor. E isso pressupõe comunhão, serviço abnegado e mentoria. Todos nós somos responsáveis por todos. Numa certa medida, todos nós pastoreamos uns aos outros. A segunda coisa, o segundo obstáculo a ser vencido era a oposição dos falsos judeus da cidade. Esses a quem o Senhor Jesus, sem nenhum rodeio, chama de sinagoga de Satanás. Podiam ser judeus segundo a carne, mas estavam longe de fazer parte do verdadeiro Israel de Deus, no sentido neotestamentário. Esses falsos judeus se opunham ostensivamente ao ministério cristão de Filadélfia, assim como faziam em Esmirna. Eles faziam falsas acusações contra a pequena igreja de Filadélfia. Quantas oposições a igreja do Senhor tem enfrentado hoje em toda a face da terra? Misericórdia! Quantos têm deixado de seguir a Cristo por não aguentar o peso da palavra cortante do Senhor? Contudo, não podemos esquecer que até Jesus perdeu seguidores por pregar uma mensagem politicamente incorreta. Charles Swindoll, em seu livro A Igreja Desviada, ele diz o seguinte: até hoje não encontrei nenhuma passagem bíblica que Deus demonstrasse qualquer preocupação com o aumento da audiência como objetivo da igreja. A grande preocupação do Senhor é que os cristãos estejam cheios da presença do Cristo. E essa água viva que desce do céu sobre nós, no nosso interior, vai limpando tudo aquilo que está ainda sujo nos nossos porões. Nenhum de nós está pronto. Todos nós estamos em obras. E quando estivermos prontos, seremos levados para a glória de Deus. Pregar a palavra sem aliviar ou maquiar seu conteúdo gera grandes oposições. Que estejamos preparados para avançar, mesmo em meio às oposições. Que nós possamos orar e pensar sobre isso em nome de Jesus. Para encorajar aqueles irmãos, o Senhor lhes faz 3 promessas maravilhosas. Primeira, o Senhor trataria com os inimigos de Filadélfia. É como se o Senhor dissesse, em resposta à fidelidade de Filadélfia: eu cuidarei pessoalmente de seus inimigos. O Senhor, de forma terna e comovente, declara seu próprio amor por aquela querida igreja. Ele fará com que seus opositores se prostrem diante dela. Em Jeremias 15:11, o Senhor diz: na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. E o grande aviso de Deus para nós é: não temas. Deus se encarrega da luta do cristão fiel, que cuida de sua obra e usa as armas espirituais, não as carnais.
Em segundo lugar, o Senhor livraria Filadélfia da hora da tribulação. A aplicação final aqui é a tribulação que sobrevirá a toda a terra antes da segunda vinda do Cristo. O mundo inteiro sofrerá com esse acontecimento de magnitude cósmica. Mas a igreja fiel, a noiva do Senhor, a eleita de Cristo, será livrada dessa hora. Embora alguns não aceitem a interpretação pré-tribulacionista, cremos que essa afirmação aponta sim para o arrebatamento. A igreja fiel que conservar a palavra e o testemunho será guardada naquele dia e hora. E não tem como segurar um sonoro aleluia aqui. Filadélfia não transigiu nem cedeu às pressões políticas da época, preferiu ser pequena e insignificante aos olhos do mundo do que ser grande e mundana como Laodiceia. Em terceiro lugar, o Senhor prometeu que honraria os fiéis em Filadélfia. Jesus envia um telegrama a Filadélfia. Ele diz: venho sem demora. As palavras daquele telegrama repercutem até hoje. E à semelhança de Filadélfia, aguardamos ansiosos a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O momento profético que estamos vivendo é de grande preparação, que sejamos sóbrios e vigilantes, pois não sabemos nem o dia nem a hora, mas é certo que aquele que disse que vem, virá e já não tardará. Já podemos ouvir os ecos da vinda do Senhor. Os sinais estão por toda parte. Que sinais são esses? Violência desenfreada, promiscuidade sem precedentes, a destruição da família como instituição divina, a desobediência às autoridades constituídas, a negação de Deus, a atração fatal pelo ocultismo e o satanismo, a multiplicação do saber em todas as áreas, principalmente na ciência. Agora, a grande descoberta da vez é a questão da inteligência emocional. Sério demais. Ou a inteligência artificial, perdão. E tudo tem sido apostado aí nessa área. Sem falar dos conflitos mundiais, nas catástrofes, na fome alarmante dos países subdesenvolvidos e a natureza que, ferida e abalada, se levanta contra o homem e seu algoz. E ainda o amor que tem esfriado dos corações. Precisamos, mais do que nunca, permanecer firmes na fé e vigilantes numa constante preparação. O vencedor será a coluna no santuário de Deus, e de lá ninguém o derribará. Numa terra de terremotos, essa promessa era significativa. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. O nome de Deus, o nome da Jerusalém celestial e o nome de Cristo. Esses nomes permanecerão para sempre. O que as palavras de Jesus a Filadélfia nos ensinam hoje? Em primeiro lugar, a porta está aberta para a salvação, a santificação, a comunhão e o serviço abnegado. Jesus espera que aproveitemos essa porta aberta e o tempo de oportunidade e façamos a sua obra enquanto é dia. A noite da grande perseguição já se aproxima, e isso não é alarmismo, mas é a realidade que está à nossa volta. Em segundo lugar, precisamos nos manter fiéis e conservar o que já recebemos. Em terceiro lugar, vamos cuidar da obra do Senhor para que Ele cuide da nossa, ou seja, para que Ele trate com todos aqueles que têm se levantado a
aleivosamente contra nós. E por último, ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, que estejamos atentos, vigilantes, porque esse dia já não tarda. Que o Senhor possa falar com cada uma de nós, com cada um daqueles que nos ouvem através do vídeo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.